Meus irmãos, nós temos um propósito como igreja de adorar ao Senhor. Esse é um propósito bem definido da Resgate: adorar ao Senhor e pregar o Evangelho de Jesus Cristo, visando a transformação do indivíduo na sociedade, transformando cada um de nós em discípulos de Jesus. Eu alinho muito com esse pensamento, eu gosto muito dessa missão nossa como igreja. Sempre que eu leio, sempre que eu medito nela, me traz uma direção, me traz um propósito de vida, para caminharmos como irmãos, aqui como igreja, dentre tantas outras que o Senhor levantou nesse tempo, para anunciar esperança. A nossa igreja é também uma igreja comprometida com o Evangelho, comprometida com a adoração a Deus e, acima de tudo, com a transformação das ovelhas. Então há uma expectativa do pastor que a ovelha se comporte, que ela reaja a essa palavra de vida que está em Cristo Jesus. E o Ministério de Libertação tem esse compromisso com a Igreja Resgate de levar os irmãos ao entendimento de que há uma necessidade diária de renovarmos a nossa mente mediante a palavra de Deus, que nós possamos deixar toda a impureza e acúmulo de maldade e acolher com mansidão a palavra que foi implantada em nossas vidas, que ela é poderosa para salvar a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E dentre esse propósito, meus irmãos, eu trago esse texto para celebrar e para também cumprir nosso propósito, junto com o nosso país, durante esse mês em que nós temos um chamado, de falar um pouco sobre o Setembro Amarelo. Geralmente, nos janeiros, eu gosto de falar sobre o Janeiro Branco, quando nós temos a oportunidade de iniciar um novo ciclo de caminhada, O ano é sempre uma oportunidade de reavaliarmos nossos valores, nossos princípios, aquilo que tem regido o nosso coração. E a gente tem pregado aqui que a cura interior, que a saúde emocional, é quando a gente consegue alinhar a nossa mente, o nosso raciocínio, as nossas reações, a mente de Cristo. Então, a mente saudável é quando eu consigo pensar igual o Mestre. Eu atraio saúde para o meu espírito, para a minha vida, quando as minhas reações se assemelham às reações do Mestre. Eu vivo de vida plena e vida abundante quando as minhas reações, os meus sentimentos se assemelham aos sentimentos do Mestre. E louvado seja o nome do Senhor por isso. O mês de setembro, o Setembro Amarelo, você que trabalha em alguma empresa, você que vê rede social, você já deve ter visto um pouco. É uma campanha nacional, internacional na verdade, sobre o combate ao suicídio. Tema difícil da gente falar, mas que precisa ser enfrentado. Um tema que precisa ser enfrentado. Esse é um mês de conscientização e prevenção. Falar é a melhor solução e ouvir pode salvar vidas. Então nós estamos aqui no Ministério de Cura e Libertação nesse compromisso de declarar a vida que há em Cristo, e não tem texto melhor para a gente meditar nesse tempo de reflexão sobre o valor da vida do que a gente olhar para esse texto em que a gente vê o Senhor Jesus anunciando que Ele Ele veio, Ele é o bom pastor, Ele é a porta, mas Ele veio para que nós tenhamos vida, e vida plena, vida completa, vida que transborda, vida que não se limita em nós, mas vida que transborda para aqueles que estão ao nosso redor. Ele veio ao mundo como um menino, Ele cresceu, Ele morreu, Ele ressuscitou, mas Ele hoje está à direita do Pai, para que tivéssemos vida do tipo da vida de Deus, e louvado seja o nome do Senhor por isso. O ministério de Jesus, o ministério da vida. E o grande chamado do Setembro Amarelo esse ano é: escolha a vida. Esse é o grande chamado desse ano. A vida é sempre a melhor escolha. E Jesus, ele nessa parábola que ele explica, se assemelha a um pastor, ele também vai falar de um ladrão. E esse é um grande desafio que nós temos como cristãos, que é jamais desprezar a ação do ladrão. E o próprio versículo 10 do capítulo 10, ele tem ali a parte A falando,
que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E Jesus fala: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O ministério do ladrão em contraponto ao ministério de Jesus. E nós, na nossa batalha do dia a dia, em busca da santificação, em busca de renovar a nossa mente, podemos em alguns momentos vivermos situações em que as feridas emocionais, em que a dificuldade da batalha, a luta para permanecer muitas vezes firme nos caminhos do Senhor, pode gerar em nós enfermidades, pode gerar em nós muitas vezes oportunidades que o inimigo tenta afetar a nossa experiência cristã. Então hoje, com base nesse texto, eu queria declarar sobre a vida da igreja, a vida plena que há em Cristo Jesus. Ele veio e cumpriu esse propósito plenamente. E quando Jesus ele se revela e ele diz que ele veio para que tivéssemos vida e vida plena, vida abundante, ele apontou para um lugar onde isso acontece. Não somente para um lugar, mas um local com a própria presença dele. E ele fala do aprisco, do local de guardar as ovelhas, um local de cuidado, um local de descanso, um local de provisão, um local de comunhão, mas um local de limites importantes para a vida cristã. E todas as vezes que a gente ousa extrapolar esses limites em qualquer nível, e eu gostaria muito de que essa realidade da luta pela vida não afetasse cristãos, mas infelizmente nós vivemos realidade de homens e mulheres hoje que lutam e tiveram já pensamentos de que a vida não era a melhor escolha. Mas nós estamos aqui essa noite para celebrar sobre a sua vida, que a vida será sempre a melhor escolha. Hoje é um dia que, para mim, ele é difícil falar sobre esse tema, porque em 2019 foi difícil para mim saber tomar as escolhas certas. E aí você pode ficar escandalizado, como alguns que não conhecem esse testemunho meu, que eu vivi a depressão, vivi o sentimento de uma pessoa que vive a depressão, que é uma situação emocional que ela tem várias fontes, e todos nós sabemos, inclusive fontes físicas, problemas de ordem hormonal podem gerar um desequilíbrio que nos levam a viver momentaneamente uma depressão. O meu caso foi um somatório de várias situações. O momento da enfermidade do meu pai foi muito marcante para mim. Eu já compartilhei com os irmãos. O momento em que eu vivi com ele a enfermidade e a gente se despediu, e combinado também com situações que eu estava vivendo no meu trabalho. Eu vivi aquele momento em que você passa do seu limite, em que você começa a perceber que você já não reage mais daquela forma. Você já começa a ter mudanças no seu temperamento, mudanças nos seus sentimentos, uma vontade de se isolar, às vezes uma perda por interesses e atividades prazerosas, e às vezes pensar, inclusive, que a vida não fosse a melhor escolha. Nesse momento, meus irmãos, eu precisei de ajuda, e é uma coisa maravilhosa, porque eu quero falar essa noite sobre que toda ferida que a gente vive, toda enfermidade, tudo aquilo que a gente vive que está diferente da vontade de Deus, é uma grande oportunidade para nós trazermos cura para a nossa vida. Então toda ferida é uma oportunidade que nós temos de viver cura. Eu queria que você gravasse isso na sua vida, que toda ferida ela é um convite à cura. Eu queria destrinchar um pouco cura essa noite como um acróstico de 4 palavras. O C de consciência, o U de urgência, o R de responsabilidade e o A de ajuda. Nós vamos hoje falar um pouco sobre a cura nesses 4 aspectos: a consciência que nós precisamos ter, a urgência, o senso de que a gente não pode deixar para amanhã, que hoje é a noite que o Senhor preparou para nós nos encontrarmos com Ele, desfrutarmos do lugar de descanso e de vida plena. A responsabilidade que nós temos, que não
pode se basear naquilo que fizeram conosco. Nós precisamos sair do lugar de vítimas. Nós não podemos ficar naquele lugar onde parece que a gente não recebe a restauração, porque a gente sempre está numa posição de vítima. Mas o que eu vivi, mas o que fizeram comigo, se isso não tivesse acontecido, eu teria uma outra vida. Muitos de nós estamos limitados, estamos roubados de vida, tirados de vida, e o inimigo se aproveita. E por isso eu falo do ministério do inimigo, porque infelizmente ele atua, e ele vê oportunidades. E a gente fala sempre aqui que a depressão, ela não é demoníaca. A gente pode dizer assim, a depressão é de Satanás. Muitas depressões são de origem física e emocionais, mas nós não podemos negar o ministério do ladrão, porque ele aproveita exatamente os momentos de pior situação nossa para ocupar espaço. E meus irmãos, a notícia é que ele não tem escolha, ele atua tanto naqueles que não conhecem Jesus, como inclusive aqueles que conhecem Jesus. Então nós que temos algum problema de enfermidade, nós precisamos aceitar o convite de Jesus, de correr para os braços dele e alcançar cura em nome de Jesus, amém? E ele está aqui essa noite. Eu trago sempre esse testemunho de falar da minha vida, e eu falo que é difícil falar, porque você traz à memória os sentimentos, você traz à memória as aflições, você traz à memória as noites sem dormir, você traz à memória o coração acelerado que você não entende o porquê, e você quer trazer um ambiente de paz dentro de você, mas dentro de você está parecendo que é uma tempestade acontecendo o tempo inteiro. E muitas vezes eu ia dormir e o que eu ouvia no meu travesseiro era o barulho do meu coração acelerado, denunciando algo ali que precisava ser transformado. Eu precisava de cura, eu precisava de cura. E ali, ao acordar de manhã, diante de uma grande ansiedade, essa ansiedade que foi se perseverando no meu coração, pelas circunstâncias do trabalho, pela enfermidade do meu pai, eu comecei a não ter vontade de sair de casa. E aí, um outro sintoma terrível também, que você quer ficar na cama o tempo inteiro, e não há nenhum sentido de você viver aquele dia. Nenhum sentido. Trânsito da terceira ponte, para mim, não fazia diferença se ia demorar 3 horas para chegar em casa, 1 hora para chegar em casa, porque fazia sentido. E a escolha pela vida vai ficando comprometida. Ela vai ficando comprometida. A vida é sempre a melhor escolha, mas quando nós temos alguma enfermidade, às vezes a nossa capacidade de decidir adoece. E é sobre isso que eu queria falar com você. Para que você não ficasse aqui essa noite se culpando pelo seu sentimento. Eu divido com você essa experiência para que você não ficasse se culpando por esse sentimento. Que você pudesse exercitar essas 4 palavras que eu vou destrinchar com você hoje: consciência, urgência, responsabilidade e ajuda. Mas pastor, é possível um cristão que vive com Deus, na presença do Senhor, ter alguma situação que o leve a uma depressão? Meus irmãos, eu quero que você leia comigo Provérbios, um texto muito conhecido, Provérbios 15, no Provérbios 15, 13, eu vou ler na versão Almeida, século 21, diz assim, muito conhecido: o coração alegre embeleza o rosto, mas o espírito se abate pela dor do coração. A Revista Atualizada nos diz da forma que nós conhecemos: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. A saúde das nossas emoções, ou a falta dela, afeta a saúde do nosso espírito. E aí Paulo traz dessa forma muito clara ali em Tessalonicenses, quando ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, já no finalzinho, capítulo 5, 23, ele vem dizer que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo nos alertando que nós somos esse ser dicotômico, que nós chamamos, com 3 partes. Somos o espírito recriado em Cristo. A melhor parte de nós é o espírito.
porque nós já não somos nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. E aí nós podemos desfrutar da realidade espiritual que Jesus conquistou na cruz do Calvário ao ressuscitar, de sermos filhos eleitos pelo amor que Cristo tem por cada um de nós. E de fato nós podemos interagir com Deus através da oração, através do jejum, através de adoração, de cânticos, tudo nós podemos fazer para a glória do nome de Jesus. Mas nós temos também as emoções, que é a nossa alma, o lugar das decisões, onde a escolha está, o lugar onde aquilo que nós vivemos na nossa vida ainda influencia, ou acontece só comigo? Quem dera que a gente vivesse somente movido pelas questões espirituais, mas quantas vezes uma lembrança, quantas vezes algo que nós vivemos emocionalmente ainda determina as nossas escolhas. E a terceira parte que Paulo fala sobre o corpo. Infelizmente nós ainda temos enfermidades, ainda o pecado deformou a humanidade de tal forma que o nosso corpo ainda sofre com o pecado, com as enfermidades, consequência do pecado de Adão no Éden. Mas nós viveremos um dia, a palavra nos diz, em que essa natureza corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Então há um dia em que nós seremos anexados às regiões celestiais. O Senhor vai nos resgatar. Estaremos nas moradas celestiais, nesse aprisco, nesse lugar de cuidado, eternamente. E o melhor de tudo, lá não vai ter ladrão. Lá não vai ter ladrão, vai ter só a presença do Senhor, que será como um sol. O bom pastor estará conosco e nós viveremos com Ele para sempre, e para sempre, e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas a verdade é que até lá, aqui Paulo está nos dizendo que é um processo de santificação. Então esse é o nosso objetivo, integridade. E aí eu quis começar com a missão da Resgate, que é cooperar, né, para a formação de cristãos conforme o caráter de Cristo. Porque esse é um grande alvo e é algo que é processual, para que nenhum de nós desanime na caminhada. Porque eu sei como é aqueles que têm a conversão, que têm o primeiro amor. Pastor Rafa que está ali com vários adolescentes, e a gente vê o adolescente que vive o primeiro amor, que descobre a salvação em Cristo Jesus. Gente, não tem nada mais maravilhoso de quando a gente descobre a salvação em Cristo Jesus. Eu me lembro o meu dia de encontro com o Senhor, como foi tremendo, e como eu me lembro, e até hoje eu trago à memória esse momento de louvar a Deus por ter aceito Jesus como Senhor e Salvador. E aí a gente vive aquele momento ali especial, e a gente já quer ser arrebatado, né, para a glória com Deus. Mas Ele nos chama para estar nesse tempo ainda, para sermos sal na terra e luz no mundo, e levar outros a Cristo também. Um dia nós estaremos com Ele, mas até lá Ele prometeu que o Espírito Santo estaria conosco, amém? E Ele está aqui essa noite. Então Jesus é aquele que nos capacita, Jesus é aquele que está sempre conosco nesse processo de restauração. Mas as emoções, ela tem tendência às enfermidades, e essas enfermidades, elas podem de alguma forma afetar o nosso espírito. Então você que está aqui essa noite, e eu vim essa noite aqui com um compromisso com você. Essa palavra dessa noite é um compromisso com você que está vivendo alguma dificuldade em escolher pela vida. Eu falei aqui que toda enfermidade, ela é um convite à cura. Nós estaremos aqui essa noite orando por você. Aqui à frente, se você quiser, né, ao final do culto, nós teremos uma oportunidade de orar por cada um. E aqui a gente tem um ambiente muito transparente, a começar por mim. Eu já quis falar da minha história, para que você não fique envergonhado, né, com a sua, porque o inimigo, ele é especialista nisso. Ele trabalha na escuridão, ele trabalha no silêncio e no medo de compartilhar com outra pessoa. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês, antes de nós orarmos, sobre a cura, que é a consciência. Primeiro passo, Salmo 139 nos diz assim, no Salmo 139, 23: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
Quantas situações que a gente precisa que o Espírito Santo sonde o nosso coração. E às vezes a gente está vivendo uma enfermidade emocional, a gente não consegue nem entender o porquê. E aí a consciência é quando a gente começa a reconhecer os sinais de alerta. Quando você já não tem a mesma reação que você tinha, quando o seu humor está alterado, quando você já prefere estar mais isolado do que na comunhão com os irmãos, quando você começa a dizer frases do tipo: eu queria desaparecer, ou eu preferia estar morto. Às vezes a capacidade nossa de escolha está tão doente que a gente chega a pensar em situações tão diferentes do ambiente do aprisco de Jesus. Alterações de sono, apetite, desempenho escolar. A consciência é o momento em que nós confrontamos a dor. E a gente sempre fala na cura interior, meus irmãos, que a dor ela tem um propósito pedagógico, porque ela sinaliza algo que precisa transformar. Eu falei que é um pouco difícil falar sobre isso, sobre esse assunto, porque quem já viveu um episódio de depressão, que a gente sabe que é algo, que é uma enfermidade, né, que ela é marcada por essa dificuldade de saber escolher pela vida. E eu já pensei em alguns momentos que talvez não estar mais aqui fosse uma solução. E a gente, quando decide ou pensa isso, não quer dizer que a gente está querendo realmente acabar com a própria vida. Na verdade, a gente está querendo acabar com aquela dor. Às vezes a dor ninguém está vendo, a gente está bem. Por fora está bem, mas dentro é como se fosse um peso. Eu me lembro que era como se fosse uma pata de um elefante, assim. Às vezes eu tinha essa sensação que eu tinha um peso assim no peito, constrangendo, me pesando nesse sentido. E a consciência me levou a refletir, e até hoje eu trago à memória circunstâncias e gatilhos que podem me levar de novo a essa circunstância. Glória a Deus, tem 6 anos, né, que já passei por esse episódio. Hoje eu posso testemunhar sobre isso. E é assim que Jesus faz, Ele nos cura para a gente poder testemunhar, para ajudar aqueles que também passam pelas mesmas circunstâncias. E talvez você esteja aqui nessa situação, ou também conhecendo algum familiar que viva dessa forma, e você pode ajudá-lo sim. A consciência é o primeiro ponto, porque você precisa perceber que há algo errado, e você precisa buscar o próximo passo. E qual é o próximo passo da cura? Primeiro, a consciência. Segundo, a urgência. Priorizar, não adiar. Todas as demais coisas vão perder o efeito, e você precisa dar prioridade ao cuidado da sua vida. Você perde a vontade de estar na igreja, a vontade de estar no ministério, a vontade de estar no seu trabalho. Você perde a vontade. É algo que às vezes está mais forte que você nesse momento de depressão, que é um gatilho às vezes para pensamentos de morte. Então a urgência, ela me leva a tomar uma atitude. Primeiro eu trago à consciência aquilo que precisa ser transformado. Depois eu tenho uma atitude, eu não fico adiando, deixando, semana que vem eu vou tomar uma atitude sobre essa circunstância. Eu não sei qual é a sua circunstância, talvez seja um rancor com alguém, talvez seja a falta de perdão a alguém que te consumiu totalmente. Às vezes pode ser um medo exagerado, às vezes pode ser a ira exagerada também, que gera também depressão. Às vezes você vive uma situação que o inimigo ainda te acusa de situações e você se sente não digno de participar desse aprisco maravilhoso que Jesus preparou para nós. Eu não sei qual é a sua situação, às vezes a sua situação é hormonal. Mulheres que estão em determinadas fases hormonais vivem uma baixa nesse sentido, homens também. E várias situações de depressão são diagnosticadas através de um psiquiatra. Então nós aqui oferecemos ajuda espiritual como igreja, mas também nós não vamos jamais te dizer que o médico não vai ser um recurso para você. Os médicos são uma bênção de Deus. Quem já teve uma dor no ombro sabe o que é ser um cara que sabe de ombro, o cara ajeitar seu ombro. Quem tem um problema, qualquer que seja físico ou do coração, Deus levantou, gente, homens capacitados, e a tecnologia para mexer com o coração está cada dia mais fantástica. A minha mãe, ela teve um episódio esse ano
de estenose, é uma situação importante assim do coração. Gente, uma cirurgia que é feita, pode ser feita, né, como se fala, com o peito aberto, mas hoje tem uma tecnologia lá que bota um negocinho lá na veia, chega lá no lugar, aquilo abre e aquela válvula antiga é comprimida e entra uma válvula nova ali funcionando. É um negócio assim que o cara faz a cirurgia em 40 minutos. Você fala assim, gente, como é que pode essa tecnologia? Eu falo, louvado seja o nome do Senhor pela vida dos cardiologistas. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dos ortopedistas. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dos psicólogos e psiquiatras que se colocam como ferramentas de Deus para ajudar nesse tempo de tanto sofrimento. Então, meus irmãos, a gente não vai negar uma ajuda se for necessário para você também, um psicólogo ou um psiquiatra que possa te ajudar a entender os motivos, as razões desse coração entristecido que também afeta o seu espírito. Mas o outro ponto da cura, falei da consciência, da urgência. A terceira é a responsabilidade, que eu falei. E aí a responsabilidade, eu queria falar mais para quem ajuda aqui. Porque falar sobre esse assunto é um tabu que precisa ser quebrado. E essa iniciativa, ao invés de incentivar, ela tem mais poder para salvar. A iniciativa de falar sobre o assunto, ela tem mais poder para salvar do que para incentivar qualquer prática em relação à vida. Agora, você que quer atuar nesse ministério, você que está convivendo com alguém, você que na sua família está percebendo seu marido assim, sua esposa assim, seu filho assim, eu quero dizer que você tem uma responsabilidade de usar uma linguagem acolhedora, sem julgamentos. Sem julgamentos. Eu, graças a Deus, que eu estou na Resgate, eu tive muita ajuda aqui para passar por esse momento. Nem todos souberam de todos os detalhes, mas a começar pelo meu pastor presidente, né, que eu pude conversar com ele e falar, pastor, eu sou um camarada que tem um riso frouxo, sou um cara que o pessoal que me conhece já sabe que eu sou risonho, que eu sou comunicativo. E eu, quando olho no espelho, eu estou vendo uma fisionomia aqui que não é a minha, eu não consigo. Eu vou chegar na igreja lá, o pessoal, o que está acontecendo, pastor Luiz? Você está não sei o que e tal. E eu pedi, pastor, vou pedir um tempo aí para o senhor, me deixa um tempo para eu me cuidar, para eu me restaurar com o Senhor, restaurar minha questão emocional para que eu esteja bem. Ele simplesmente me abençoou, né? Me deu um livro que até hoje eu lembro dele, né? Que é Andando com o Tanque Vazio. Quem nunca leu, leia esse livro. Quem vive alguma situação de esgotamento emocional, tipo burnout, esgotamento de trabalho, essas coisas, leia esse livro. Andando com o Tanque Vazio, né, pastor Francisco? Lá em casa eu sempre compro, pastor, e deixo embalada numa embalaginha para dar de presente para quem está vivendo uma situação dessa. Esse livro fala sobre situações de pastores, homens de Deus, que viveram o esgotamento e, como consequência, a depressão, e como eles podem sair disso. Pastor Francisco conversou comigo, eu tive meu tempo, e estou aqui de volta para a glória de Deus, para poder celebrar com você que a melhor escolha sempre vai ser a vida. A vida é sempre e sempre será a melhor escolha. E quanto mais a nossa emoção estiver saudável, a nossa capacidade de escolher também vai estar conforme a vontade de Deus, conforme aquilo que Cristo separou para cada um de nós. E o terceiro ponto da cura é o A de ajuda, o C de consciência, o U de urgência, o R de responsabilidade, a responsabilidade de quem ajuda o outro, e a ajuda, o A de ajuda, seja humilde. O problema do pastor não é a ovelha achar que o pastor é um super-homem. Isso eu ouvi uma vez do pastor Jucimar Ramos. O problema não é a ovelha achar que o pastor é super-homem. O problema é o pastor acreditar nisso. Porque a ovelha às vezes acha que o pastor não tem problema. Não tem enfermidade emocional, não tem boleto, como o Rafa fala. Não tem luta no trabalho, não tem desafio, não tem diferenças. Não tem dificuldades, não tem tentações. Estamos tudo junto, irmão. Tudo junto na mesma dispensação do Senhor.
E aí quando a gente às vezes quer mostrar uma máscara de super-homem para sustentar um título, é às vezes que o inimigo tenta a rasteira, porque o ministério do ladrão está aí: roubar, matar e destruir. E ele vai sempre atuar de forma incisiva. Então eu quero deixar para você esse segredo de olharmos para esse tempo do Setembro Amarelo, em que a vida sempre vai ser a melhor escolha, e ver que a ferida que te levou a pensamentos às vezes de morte, ou pensamentos de que a vida não era a melhor escolha, ela pode mudar através da cura, que é a consciência de que Deus ele é poderoso para revelar em nós aquilo que os nossos pensamentos não conseguem alcançar. Que eu preciso ter uma urgência, que é enfrentar essa situação e apresentar diante de Deus, diante dos irmãos, diante dos amigos. Ter responsabilidade com aqueles que estão ao meu redor, que precisam de ajuda, para que a gente não acuse, mas estenda a mão. E o A de ajuda, seja humilde. Tem duas pessoas muito marcantes nesse meu processo de ajuda na depressão. Foi o pastor Francisco e outra pessoa que, nesse caso, melhor que o senhor, pastor, que é a minha esposa, tá? Desculpa aí. Mas a Silvinha foi show, pastor. A Silvinha foi, assim, uma companheira de Deus. E eu falo assim, todas as vezes que eu olho para a Silvinha, eu me lembro de como ela foi uma companheira que me ajudou a estar comigo quando a barra estava mais difícil. Quando eu não conseguia ter força e coragem para ir atender um cliente no meu trabalho. Eu falava, Silvinha, não, hoje eu não vou. Ela falava, Luiz, eu vou com você. Eu vou lá no cliente com você. Eu falei, amor, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Você vai estar lá comigo, eu vou chegar no cliente, você vai estar do meu lado? Não, mas eu vou com você. Aí tinha uma reunião, cheguei lá na reunião, levei a Silvinha comigo, o cliente não entendeu nada. Eu falei, não. Eu levava ela, o que eu fazia assim? Eu levava, deixava ela próximo onde eu estava. E aí, se eu sentisse algum pânico, alguma ansiedade, eu falava, Silvinha, vem comigo. E aí ela vinha comigo, e nesse dia ela foi. Aí o cara não entendeu nada, eu falei, não, tá aqui comigo porque estou levando ela para casa, minha esposa aí e tal. Ninguém entendia nada, mas eu sabia o significado de ter alguém que olhava para mim e acreditava na minha cura. Acreditava que era somente um deserto, mas que não era a minha realidade. Acreditar que era um momento que todos nós podemos fazer e passar. E talvez você até esteja aí pensando assim, mas pastor Luigi caiu no meu conceito. Isso aí eu acho que não pode um pastor jamais falar sobre isso. Meus irmãos, eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu falei, Senhor, quando o Senhor me restaurar nessa área, logo eu, pastor de cura interior, tem que viver cada uma, né, pastor? Poxa vida, Deus deixa a gente passar pelos negócios para a gente poder falar sobre isso. Então, amém, Senhor, mas em nome de Jesus, me tira dessa. Quando eu estiver curado, eu vou testemunhar do teu grande amor, porque para além de todo remédio, de todo cuidado, de toda amizade, toda ajuda, todo acolhimento, eu estava no aprisco. Eu tinha um pastor que cuidava de mim. Eu tinha um pastor que eu ouvia a voz dele. Eu tinha um pastor que me trazia sustento quando eu não podia. Um pastor que me defendia quando o ladrão certamente vinha se aproximar de forma mais feroz. E que falava ao meu coração daquelas vozes que eu ouvia, que eu sabia que não era dele. Ele me deu essa capacidade de discernir a voz que era do pastor e a voz que era do ladrão. E essa é uma grande confusão que a gente tem também. A gente às vezes está ouvindo voz de ladrão, nos levando a pular a cerca. É muito lindo, gente, quando Jesus fala do aprisco e mostra pra gente limites. É porque a gente não pode viver pela nossa consciência sozinha. O coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É a palavra de Deus. O Senhor estabelece limites na nossa vida, porque para que a gente tenha saúde dentro do aprisco. Toda vez que você tentar pular o limite, qual seja o limite, você vai se expor ao ladrão. Porque lugar de aprisco, lugar de sair do aprisco, não é pulando a cerca, é pela porta. Pela porta você sai em segurança e entra em segurança. E você vai encontrar pastagem. E é legal porque eu quero concluir agora para a gente orar.
A resposta da ovelha a esse chamado da vida abundante é o Salmo 23, como fosse uma ovelha ali, Davi dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes, guia-me às águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que nessa noite essa seja a nossa resposta para esse aprisco, esse lugar de vida abundante, esse lugar de segurança, esse lugar de descanso, esse lugar de cuidado, de proteção, mas um lugar de limites. E nós temos uma tendência de passar os limites, sim. Todos nós temos, ovelhas, pastores, todos. Só o Supremo Pastor que jamais vai pular uma cerca, mas nós temos esse problema. Então que o aprisco seja um lugar que você anseie por ele. Jesus, ele disse que ele é a vida, ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E ele aponta para um lugar onde ele vai estar, onde ele vai cuidar de você. E essa vida abundante, ela resolveu o maior de todos os nossos problemas, que foi nos libertar da morte eterna. A morte jamais vai poder nos impedir de estarmos nas moradas celestiais, porque Cristo vive, nós também viveremos. E essa é a grande esperança que nós temos nele, que quando nós morrermos não vai ser o fim, mas vai ser o começo da eternidade com o Senhor. Mas essa vida abundante, ela não se limita somente ao Espírito, ela está presente aqui essa noite, ela quer alcançar as suas escolhas, ela quer alcançar as suas feridas, ela quer alcançar aquilo que é um limite seu, porque o Espírito Santo de Deus está nesse local. E essa noite é uma noite de cura, uma noite de consciência, de urgência, de responsabilidade, e uma noite também de você procurar ajuda. Eu queria pedir para você ficar de pé, e a gente queria oferecer essa ajuda a você essa noite. Se nós pudermos reduzir só um pouquinho a luz aqui da frente, mas eu queria que você ficasse com seus olhos fechados, e nós vamos chamar os pastores para virem aqui à frente, os irmãos também do Ministério de Cura e Libertação, nós vamos estar aqui à frente, e nós queremos orar com você que quer cura, que quer pedir a Deus uma consciência dessa ferida, que precisa de um sentimento de urgência para enfrentar de frente o problema, que quer ter responsabilidade com esse sentimento, mas que também procura ajuda nessa noite. E eu queria orar não somente para você que está nessa condição que eu estive em 2019, mas eu quero orar por você que representa alguém também essa noite. Talvez você está vivendo com alguém que precisa, e você está vendo nitidamente que é uma necessidade de uma intervenção sobrenatural. Nós estamos no local onde o Senhor reservou, porque aqui Ele ordena a vida e a bênção para sempre. Nós estamos aqui para declarar que nós somos ovelhas de um pastor que não abre mão de nós,